Olá, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Bruno Cerci, ortodontista, e aqui ao meu lado tem o Dr. Vladimir Cerci, meu pai, ortodontista também, experiente profissional, há 39 anos na área, e nós estamos aqui para tirar algumas dúvidas dos nossos pacientes hoje, tá? Esse foi o intuito da nossa live. Como aqui na nossa clínica a gente preza muito por tratamentos de qualidade e resultados, unindo tanto a função quanto a estética, tá? Por isso que surgiu esse tema de hoje, que seria como a ansiedade pode afetar o seu sorriso. Tá? Entre alguns dos problemas que o estresse pode ocasionar estão o bruxismo, problemas gengivais, periodontites, outros problemas relacionados à musculatura, disfunção temporomandibular, etc. Tá? Então, vamos lá para responder algumas perguntas que foram nos enviadas durante essa semana nas nossas redes sociais, certo? Então, vou começar dando algumas perguntas aqui para o Dr. Vladimir e aí nós vamos trocando as respostas. A primeira pergunta é: como podemos perceber que o estresse pode estar afetando o nosso sorriso e quais os sinais de alerta para procurar um ortodontista? Primeiro, quero dizer que nós vivemos um momento excepcional no nosso dia a dia. Acho que com toda a experiência e todos os anos de vida, eu nunca enfrentei um semestre ou quase um ano tão atípico quanto esse. Um ano que tem gerado muita ansiedade na maioria das pessoas, e vale ressaltar que a ansiedade ela é uma emoção normal no ser humano e que surge sempre que a gente enfrenta situações estressantes. O grande problema é que uma ansiedade excessiva pode se transformar numa doença, ou, tal como um transtorno de ansiedade generalizada, resultando em muito medo e preocupação diante de situações que são absolutamente simples, rotineiras. Vale ressaltar também que a ansiedade tem esses componentes que são necessários. Se a espécie humana chegou até aqui hoje, até os nossos dias, foi graças a esse instinto de sobrevivência que ocorre frente às ansiedades. Então, dizer assim, o que nós temos observado é que essa ansiedade excessiva tem levado inevitavelmente assim a um uso inadequado do nosso aparelho mastigatório. As pessoas acabam descarregando suas emoções, suas frustrações, suas ansiedades, suas angústias em toda a parte muscular, apertando, rangendo e com isso trazendo problemas tanto para as nossas articulações quanto para os nossos dentes, com dores articulares, dores musculares, fraturas, desgastes dentários, e que ao menor sintoma, ao menor sinal assim desse quadro que eu estou tentando relatar aqui, o nosso aconselhamento é que procure um profissional com formação, com um staff adequado para o seu atendimento, não permitindo que alguma situação clínica de solução mais fácil num primeiro momento se torne muito mais difícil ao se tornar crônica. Bom, perfeito. Acho que está muito bem respondida essa primeira pergunta. Quem quiser continuar fazendo perguntas aí nas nossas redes também pode ir mandando, que a gente vai colocando na lista aqui para responder. E eu vou seguir com mais algumas aqui. Qual a importância de se manter os intervalos indicados entre as consultas ortodônticas e as faltas podem prejudicar um tratamento? Sim. A importância de se manter o intervalo programado é que os aparelhos ortodônticos que desencadeiam os movimentos dentários necessários,
eles têm um período já pré-estabelecido, pré-programado de eficácia. Então, a movimentação dentária, ela tende a ser mais efetiva, mais rápida, mais controlada, se esses fatores, se essas consultas forem seguidas regularmente assim. Caso contrário, se ultrapassar muito aquele período já estabelecido, nós temos uma perda de atividade, então todo um quadro de movimento que estava em andamento, uma preparação biológica com alterações, tanto nas membranas que envolvem o dente, quanto nos ossos onde os dentes estão inseridos, se esse tempo for dilatado, ultrapassado em muito, seria como se a gente tivesse que retomar, assim, recomeçar um tratamento ortodôntico. Então, é importante manter-se esse período razoavelmente estabelecido entre uma consulta e outra, para que não ocorra uma interrupção desse processo biológico que é necessário para o bom andamento, a boa sequência de um tratamento ortodôntico. Acho que só para complementar aqui a resposta, claro, tomando todos os devidos cuidados aí com a pandemia, etc., né? Acho que isso também deixa todo mundo mais seguro para dar essa continuidade. Então, está aí também a importância de buscar um tratamento de qualidade e um lugar onde você pode manter esse serviço melhor. Terceira pergunta, é possível acelerar o tratamento e manter a qualidade dos resultados? Essa é uma questão que vem sendo debatida há muitos anos. Obviamente que com o avanço tecnológico, com fios que têm memórias e elasticidades mais eficientes, a gente acaba tendo algum ganho de tempo, mas costumo responder assim de uma maneira muito semelhante àquela que aconteceu durante um grande simpósio que aconteceu em Los Angeles no ano de 2000, quando se discutiu qual seria a ortodontia do terceiro milênio. Naquela ocasião, representantes de diversos países, Japão, Inglaterra, Estados Unidos, Canadá, Brasil, se manifestaram sobre diferentes tipos de tratamento que poderiam ser propostos aos seus pacientes. E cada um, ao discutir a sua técnica, mencionava que para se fazer uma correção como aquela, o tempo necessário seria de 24 a 30 meses, a 36 meses, assim. O coordenador, o ativador do encontro, o Dr. Profit, na época, um grande ortodontista da Carolina do Norte, observou que todos aqueles que discutiam essa ortodontia para o ano, para o terceiro milênio, acabavam sempre tendo a necessidade de 2 anos e pouco, para se efetuar um tratamento ortodôntico. E ele, ao observar isso, fez uma provocação para a plateia, onde ele mencionou que as técnicas tinham mudado, os fios, enfim, nós tínhamos diversos recursos novos em relação à ortodontia tradicional, mas que o que não havia mudado era a biologia, e que o respeito à biologia durante um tratamento ortodôntico, o respeito às estruturas periodontais que envolvem os dentes, que desencadeiam, que possibilitam que essa movimentação ocorra, eles continuavam no milênio anterior. Ou seja, temos que conviver com um determinado
tempo ainda, que nossos pacientes têm que entender que a biologia é que comanda o processo e que a gente deve respeitá-la para que eles só tenham ganhos e não prejuízos com seus tratamentos ortodônticos. Perfeito, acho que só para complementar a resposta do Dr. Vladimir, então, sim, um determinante muito importante é a biologia, né, que vai acabar ditando o tempo de movimentação dentário, então, e consequentemente o tempo de tratamento, né. Mas para os ortodontistas que estão preocupados com resultados, propriamente dito, né, a gente muitas vezes não quer só chegar num ótimo resultado, a gente quer chegar num ótimo resultado e que ele seja estável e que ele tenha durabilidade, tá? Então, muitas vezes, na promessa de tratamentos mais rápidos e na promessa de remoção de aparelhos dentro de um tempo um pouco menor, você acaba prejudicando a estabilidade do tratamento por não seguir padrões de estabilização pré-remoção do aparelho. E isso acaba levando a retratamentos ortodônticos, né? Então isso é uma coisa muito comum, nós temos um número muito alto de retratamentos no nosso consultório, exatamente pela promessa de tratamentos mais rápidos, onde não foi respeitado esse princípio básico da biologia, onde além de você chegar no resultado estético funcional, você teve um bom tempo de estabilização e de acompanhamento, inclusive pós-tratamento ortodôntico, que é super importante. Só vale ressaltar que o Dr. Bruno, ao mencionar que nós temos muitos casos de retratamento, nós recebemos muitos pacientes já submetidos a 2, 3, 4 tratamentos prévios sem terem tido êxito na sua busca por uma estética, por uma oclusão, uma função adequada e acabam procurando uma ortodontia mais conservadora, mais tradicional na busca desse resultado. Então, devemos assim estar atentos a esse fato que ele mencionou, que às vezes se encurtar demasiadamente o tempo, sem dar-se tempo a uma estabilização do tratamento e depois a contenção, pode assim inevitavelmente conduzir ao fracasso de um tratamento, o que seria assim uma lástima muito grande para um paciente que investiu tanto do seu mais precioso bem, que é o tempo, e na busca por uma solução, às vezes de um sonho juvenil de muitos e muitos anos. Então a gente tem que estar preparado e orientá-lo para que ele atinja, para que ele realize esse sonho, às vezes de muitos e muitos anos. Perfeito. Acho que essa próxima pergunta ela já tem a ver um pouco com o que foi falado, mas a gente pode tentar ser um pouco mais direto na resposta, que seria qual é a relação entre a ansiedade e o bruxismo? Bem, veja, a ansiedade, basicamente, ela é uma resposta do sistema nervoso autônomo. Quer dizer assim, ela aumenta a nossa frequência cardíaca, ela aumenta a nossa frequência respiratória, ela dilata a pupila, ela aumenta a glicose, ela aumenta os movimentos musculares e ao aumentar particularmente toda essa parte da atividade muscular, nós passamos a ter o que nós chamamos de uma parafunção, assim, uma função extraordinária, para a qual as estruturas, tanto musculares quanto articulares e mesmo dentárias, não estão preparadas. Então, assim, a gente costuma brincar, se você está apto, preparado a subir 4 andares de um edifício, assim, que seria a sua função normal, e você resolve subir o Empire State vai subir 100 andares, obviamente toda a sua estrutura muscular, vai pagar um preço muito elevado. A parafunção, que é então esse excesso de uso dessas estruturas com apertamentos que ocorrem, apertamentos e rangimento dos dentes, que ocorrem durante o dia, durante a noite, mas mais
preferencialmente durante o sono, durante o período noturno, acaba levando esses tecidos a um estresse absoluto e, junto com isso, temos, como já mencionado, desgastes, fraturas, problemas periodontais, problemas articulares, problemas musculares, assim, um desconforto absoluto e um desequilíbrio total para o sistema mastigatório e funcional dos nossos pacientes. Perfeito. Então, resumindo a resposta, sim, né, o aumento da tensão, ele pode, ou melhor, ele vai levar a um aumento, uma piora no quadro de bruxismo propriamente dito. A quinta resposta, ou melhor, a quinta pergunta seria quais os problemas o bruxismo pode causar nos meus dentes. Então ela já foi respondida aqui juntamente nessa resposta. Então vamos passar para o próximo, que teriam quais os sintomas relacionados ao bruxismo e dor de cabeça constante e dor nos maxilares podem ter relação? Acho que está muito interligado com a mesma... Sim, então a inter-relação é absoluta, entendeu? Como já mencionado, a partir do momento em que você passa a ter esse uso muito mais exagerado dos seus sistemas, assim, determinados grupos musculares que necessitam de um período de descanso, pois a função mastigatória compromete ou exige, melhor dizendo assim, um tempo muito pequeno. Nós mastigamos muito pouco tempo em relação às 24 horas do dia. Então são 15 minutos no café da manhã, 20 minutos no almoço, 20... Se você somar tudo, nós, a rigor, não usaríamos assim funcionalmente mais do que 1 hora em hipótese nenhuma. E imagine se a gente passa a ranger e apertar durante horas e horas seguidas, esse complexo muscular acaba literalmente entrando em trismo. Então nós temos grupos de fibras musculares que entram em espasmo e gerando todos esses danos, gerando dores não só na região temporal, em cima da articulação, como as dores que se estendem à região cervical, pescoço, ombro, assim, criando um quadro assim bastante desconfortável para o dia a dia dos nossos pacientes. Acho que para complementar um pouco essa resposta, a gente poderia até dividir o bruxismo, como ele é classificado hoje de maneira geral, em 2 modalidades, do sono e da vigília. O do sono, mais comumente, é aquele ranger do dente à noite, que alguém vai falar para você que você está rangendo, etc. E o do dia seria o mais comum, seria o famoso apertamento dos dentes, né? E por mais incrível que pareça, o que acaba trazendo mais danos para nós é o diurno, é o bruxismo em vigília. Por quê? Porque ele tem um tempo muito maior, uma constância muito maior, né? Então isso acaba sobrecarregando mais toda a musculatura, todo o sistema estomactognático, como o Dr. Vladimir disse. Então acho que esse complemento é bem importante aí nessa questão. Bom, aqui temos uma outra pergunta, onde a paciente relata: eu sou ansiosa e gostaria de fazer um tratamento ortodôntico com alinhadores. O fato de ranger os dentes pode prejudicar o tratamento? Acho que não. Até vejo como um benefício, assim, porque nós temos em pacientes muito ansiosos durante uma ortodontia convencional, nós temos algumas dificuldades, porque o uso de algum tipo de dispositivo interoclusal, de uma placa, impediria, na verdade, a evolução limitaria a evolução do tratamento ortodôntico. Então, num paciente que é muito ativo, que tem uma personalidade mais de hiperativo, muito agressiva e que está frequentemente
ansioso, ansiosa, assim, e que não consegue controlar esses impulsos, assim, ao utilizar um alinhador, ele quase que teria uma proteção adicional, porque o alinhador, ele, veja bem, se realmente o caso tiver indicação para um tratamento com alinhador, assim, não é num caso onde existe uma severidade tamanha que não existe indicação do alinhador, assim, você não poderia usá-lo só para favorecer o aspecto do bruxismo. Mas se você tiver um caso onde realmente existe indicação para o alinhador, talvez o paciente se beneficie duplamente com o uso do alinhador, que fará automaticamente uma proteção, tanto dentária quanto até articular, por evitar que superfícies mais rígidas estejam sendo atritadas e mantidas em contato. Só para complementar, eu acho bem importante nessa resposta o fato de que é importantíssimo um bom diagnóstico, um profissional de qualidade para saber indicar exatamente o tratamento adequado, né? Então, se tu pegar um caso onde o paciente tem algum outro problema de dor crônica ou algo muito específico, tá? Pode ser até que você tenha que encaminhar esse paciente para um profissional indicado, resolver outros problemas, para aí sim você começar um tratamento ortodôntico. Tá? Mas, como o Dr. Vladimir, esses casos acabam sendo não tão comuns assim, e quando a queixa, geralmente a queixa que vem não como a queixa principal do paciente, mas como um relato secundário, você pode sim iniciar um tratamento logo na sequência e não ter nenhum outro problema. Acho que temos mais algumas perguntas aqui. Sim, temos algumas perguntas aqui. Uma delas, que tem o bruxismo e sempre quebro meus brackets do aparelho fixo. Qual a solução? Felizmente, de alguns anos para cá, nós passamos a contar com um tipo de resina que permite um aumento oclusal. Assim, se está fraturando, é porque está havendo contato do dente diretamente com os brackets dos aparelhos. Então, existem algumas resinas que simulam um aumento na dimensão vertical, como se fosse uma obturação falsa. Ao causar esse aumento da dimensão vertical do paciente, ele elimina a possibilidade de que o dente superior bata no bracket do dente inferior ou vice-versa, e diminuindo muito a possibilidade de que ocorra um descolamento de um bracket por esse tipo de pressão. Uma segunda pergunta, que se o Dr. Bruno me permitir, posso responder, por favor, que é: beber muito café durante o dia pode aumentar o bruxismo noturno? Muito bem, uma pergunta bem interessante. Eu diria que os fatores de risco para o bruxismo incluem o aumento de ansiedade, o estresse, raiva, frustrações, o tipo de personalidade, uma pessoa muito agressiva, muito competitiva, uma pessoa muito hiperativa, e algumas substâncias. Todos os tratados que a gente busca estudar bruxismo mencionam que nicotina, advinda do cigarro, cafeína e drogas ilícitas, vamos chamar assim, diversas drogas que potencializariam o bruxismo. Então, a cafeína, sim, respondendo à pergunta aqui da ouvinte, o bruxismo noturno pode promover isso. Quer responder? Não, acho que até só para complementar, o sono, a alimentação e exercício físico são super importantes exatamente para fazer o efeito contrário, né? Baixar o estresse, baixar a ansiedade. Então eles vão contra substâncias estimulantes, elas vão exatamente para a direção contrária, tá?
E hoje, claro, está na moda até muitos aplicativos de mindfulness, meditação, e outras situações onde a gente procura orientar o paciente para baixar a ansiedade. E, obviamente, todos sabem que o café é um estimulante, então, obviamente, ele vai acabar correndo para esse lado. Claro que em doses pequenas, etc., tudo bem, consumir, não tem problema. Mas em doses altas, com certeza ele vai correr contra. E se tiver alguma coisa muito aguda, alguma situação assim, até cortar por um tempo pode ser bem interessante. Tá? Pode fazer mais umas perguntas? Tem mais duas perguntas aqui. Uma ouvinte diz que tem um bruxismo que está associado a uma mordida cruzada e pergunta se tem tratamento. Tem tratamento, na verdade a mordida cruzada tem tratamento, né? Então, você descruzar a mordida é uma coisa separada de você tratar o bruxismo. O bruxismo, como ele é um hábito parafuncional, na verdade todas essas orientações que a gente faz são para reduzir o bruxismo. Ainda, por mais que pareça, no ano de 2020, o bruxismo ele tem uma causa, de certa maneira, desconhecida, apesar de a gente chamar ele de um hábito parafuncional, porque ele é comandado pelo sistema autônomo. E o que a gente pode fazer sim é N coisas para diminuir, reduzir e diminuir os danos dele. Então, do ponto de vista odontológico, ortodôntico, você pode usar placas para proteger os dentes, etc. E de alguma maneira, já voltando na situação que o Dr. Vladimir tinha citado, se você está realizando um tratamento para descruzar a mordida, provavelmente você vai fazer um levante com aquela resina que ele estava explicando, que acaba protegendo os dentes e de uma maneira ou de outra tu acaba impactando menos dentes e protegendo durante um tratamento também, né? Obviamente o paciente que tem um bruxismo muito acentuado, ele pode usar placas, essas placas estabilizadoras para diminuir o dano causado pelo bruxismo propriamente dito. Mas a placa em si ela não vai tratar o bruxismo, ela vai ser parte de recomendações de um tratamento mais completo, mais complexo. Por isso, de novo, sempre procurar um profissional adequado, né, para não usar isso como principal fonte do tratamento, tá? Mas sim um paliativo importantíssimo, sim, para proteger dentes, proteger restaurações e algumas outras coisas. Próxima pergunta. O bruxismo já causou desgaste nos meus dentes. Tem tratamento para o desgaste? Sim, tem tratamento para o resgate. O tratamento para o resgate é restaurador, né? E muitas vezes o que acontece é que quando os dentes desgastam por bruxismo, eles desgastam por contatos errados. E geralmente o paciente está com a mordida errada. Então, idealmente, você teria que realinhar, renivelar, você teria que colocar os dentes, vamos chamar assim, a fundação do prédio, reestruturar toda a fundação, para aí sim você mexer na parte cosmética, na parte do dente que foi desgastado e perdeu a forma. Então, a parte do tratamento seria o quê? Restaurar a forma com alguém que trabalha com prótese, com a restauração da estrutura do dente. Mas na maioria das vezes, para não dizer na totalidade das vezes, a gente precisa fazer uma ortodontia prévia para preparar e levar o dente para a posição ideal novamente. Aí sim para o colega fazer um trabalho restaurador muito mais bonito, muito mais efetivo e muito mais duradouro também. Algum complemento a essa pergunta? Eu acho que exatamente. Assim, cada vez mais, tanto a medicina quanto a odontologia, as profissões da área da saúde, eles trabalham com relações que a gente chama de interdisciplinares. Na maioria dos tratamentos, a gente não trabalha sozinho. Assim, nós temos que trabalhar associado com 1, 2, às vezes 3 especialistas, cada um com as habilidades e as competências necessárias para que o maior beneficiado dos tratamentos odontológicos sejam realmente os pacientes. Então, a gente não tem restrição e nenhum tipo de objeção a que determinados pacientes sejam tratados realmente em equipe, e uma equipe
que fale sempre a mesma linguagem, com objetivos sempre pró-paciente, para que os trabalhos sejam o mais bem-sucedidos possível. Perfeito. Temos mais duas perguntas rápidas aqui. Uma delas seria: todas as pessoas podem usar alinhadores? Já seguindo aquela mesma pergunta lá do quem está fazendo um tratamento ortodôntico com alinhador, o fato de ranger dentes vai prejudicar? Eu não diria que todas as pessoas podem, assim, usar alinhadores. Eu me prenderia assim, mais a casos e casos. Existem casos em que os resultados com alinhadores são excepcionais, existem casos em que os alinhadores são razoáveis e existem muitos casos em que os alinhadores são contraindicados por não apresentar o mínimo de resultado adequado. Assim como toda técnica tem indicações e contraindicações. Então, isso, ao optar por um tratamento ou achar que deve se fazer um tratamento por esse ou aquele método, assim, eu acho que o mais importante não é aquilo que você vê na internet, aquilo que você vê nas suas buscas diárias aí, mas sim saber quem é que vai comandar esse processo, assim, quem vai determinar quem pode e quem não pode usar o aparelho X ou Y, deve ser o profissional, deve ser o ortodontista e, obviamente, com a melhor formação possível. Perfeito. E a última pergunta: quem tem ansiedade pode fazer tratamento com aparelhos fixos e é necessário algum cuidado especial? Sim. Como eu disse bem no começo, a ansiedade faz parte, sim, é uma emoção que todos nós convivemos com ela e ela sempre foi importante até do ponto de vista de sobrevivência da espécie. Então, ponto final. O que não pode é quando nós temos algum caso, por exemplo, de uma ansiedade que já está num patamar muito mais elevado. Obviamente que esse paciente primeiro tem que resolver esse quadro mais agudo. E existem assim diversos trabalhos mostrando, tem estudos que mostram que a correlação entre depressão e ansiedade, assim, elas se aproximam, que aproximadamente quando se faz um diagnóstico de depressão, apenas 2% desses pacientes, num segundo momento, podem ter o seu diagnóstico mudado para ansiedade. Mas, quando existe um diagnóstico primário de ansiedade, num segundo momento, 24% desses pacientes podem ter um segundo diagnóstico como de depressão. Isso é um estudo famoso, clássico, me foge o nome desse estudo aqui agora, mas é importantíssimo, então, a gente saber que nos quadros considerados de uma ansiedade até de sobrevivência, que um pouco exacerbada por todo esse quadro, inclusive, que a gente vive hoje, os pacientes podem. Agora, se nós já estivermos numa ansiedade muito elevada, algum tipo de conduta de cuidado prévio deve ser tomado. Perfeito, até eu estou aprendendo aqui hoje, ó. Tá vendo? Bom, acho que chegamos às nossas considerações finais. E a gente está chegando ao final da nossa live, então. Essa é a primeira de muitas lives. A gente pode ver aqui que o Dr. Vladimir se empolgou bastante, né? Eu acho que vai render muitos frutos aqui. Então a gente pede que vocês enviem novas sugestões de temas para as nossas redes. Acho que o intuito nosso é esclarecer as dúvidas dos pacientes, dos colegas também, principalmente quando estiver muito relacionado com a nossa área. Sinta-se à vontade para estar sempre perguntando e nos mandando perguntas a qualquer hora através dos vários canais de comunicações que a gente está criando.
E já aproveitando para contar essa novidade, a partir aí da semana que vem nós estaremos com o nosso novo site no ar. Fruto aí de um trabalho longo, extensivo. A gente quer continuar sempre aperfeiçoando ele, espero que vocês gostem. Aceitamos sugestões também para poder estar melhorando ele. Mas a ideia é tornar ele bem dinâmico e expor um pouco mais do nosso trabalho e as verdades que nós acreditamos, né? Eu acho que isso é uma das coisas que sempre me deu muita segurança dentro da minha carreira, dentro da minha vida profissional. Foi algo que eu aprendi com o meu pai, né? Você ser muito sólido e saber o que você faz, isso te deixa muito seguro para qualquer situação, para qualquer live, para qualquer pergunta que vier, da onde que vier, porque você tem fundamento, você tem base para tratar, para resolver, inclusive para conseguir buscar as respostas dentro do material que você acumulou durante anos, e por isso que a experiência e a troca com profissionais qualificados e vale muito a pena, tá? Eu gostaria de agradecer a todos novamente. Quer falar mais alguma coisa? Não, agora há pouco eu não tinha me lembrado do nome daquele estudo que tratava da ansiedade e da depressão. É um estudo que ficou muito famoso, é um estudo conhecido como estudo de Kendall. Então, para quem tiver interesse, seria interessante buscar na literatura. Perfeito, tá? Eu acho que agora, para encerrar então a nossa live, nós vamos colocar aí uma música de um paciente nosso muito querido. Ele se chama Henrique Ventura. Quem quiser procurar ele aí no Spotify, nas redes, vai encontrar ele facilmente. E ele tem uma música que se chama exatamente Ansiedade, tá? Então eu vou colocar ela um pouquinho aqui para tocar para vocês escutarem um pouquinho da música dele. Obrigado a todos e boa noite. Ansiedade bate, 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 coração fora do peito. Em você que não sabe mais o que fazer, só quer que o tempo passe, 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 sentimento ruim passe correndo, pra nunca mais voltar. Tenta relaxar, é só respirar. A letra diz tudo, né? Quer mencionar de novo o nome dele para Henrique Ventura. Sim, tem no Spotify. Essa não é. Henricão é sucesso aqui, ó. Eles têm um carinho muito grande por eles. Então vamos nos despedindo por aqui e até a próxima live. E semana que vem nós conversamos. Até mais. Muito obrigado.